Fevereiro de 2026 foi um mês de extremos para o agronegócio brasileiro. E para a gente entender o que rolou, nada melhor do que mergulhar nos números de um dos grandes fundos do setor, o VCRA11, e descobrir como ele navegou nesse mercado. Bom, vamos começar com este número aqui, 85 centavos. Pode não parecer muita coisa, né? Mas olha, esse único valor é a chave para a gente desvendar toda a história de desempenho do fundo nesse mês. E aqui está o que ele significa. R$ 0,85 por cota. Mas o que torna esse número realmente impressionante é o que ele representa, um rendimento anualizado de 14,70%. Isso dá 123% do CDI, a nossa principal referência para investimentos, e o melhor de tudo, isento de imposto de renda para pessoa física. É um baita resultado. Então beleza, a gente já viu o que foi o rendimento. Agora vamos entender o como. Como é que o gestor estrutura o portfólio para conseguir chegar nesses resultados? Este gráfico aqui deixa a estratégia bem clara. Mais de 90% do fundo está em operações de crédito, como CRAs, CRIs e FIDCs, que basicamente são títulos de dívida ligados ao agronegócio e ao setor imobiliário. Só uns 9% ficam em caixa para garantir a liquidez. O foco então é claríssimo, gerar renda emprestando dinheiro para o setor. E é essa carteira que precisa navegar pelas altas e baixas que a gente vai ver a seguir. E para dar uma ideia da dimensão, estamos falando de um fundo com um patrimônio líquido de 473 milhões de reais. Um ponto crucial aqui é o respaldo da DataGrow. Pensa bem, é a maior consultoria agrícola independente do Brasil, com mais de 40 anos de experiência. E isso traz um conhecimento profundo do setor para dentro da gestão. Agora, vamos sair um pouco dos números do fundo e analisar as forças de mercado que impactam diretamente essa carteira de crédito. E olha, a grande história do setor no momento é, sem dúvida nenhuma, o mercado de carne bovina. É só bater o olho neste gráfico para entender a dimensão do movimento. O preço do boi gordo em São Paulo atingiu uma máxima histórica nominal. Essa alta super forte é um dos principais fatores que moldaram o cenário do agronegócio no começo de 2026. Mas por que os preços subiram tanto assim? Bom, é uma combinação de fatores. Uma verdadeira tempestade perfeita para a valorização da arroba. A gente teve uma oferta restrita de animais para abate, o clima que ajudou os pecuaristas a segurar o gado no pasto, uma demanda interna bem aquecida e, para completar, exportações em ritmo de recorde. E aqui a gente tem um dado que mostra o impacto real disso. As programações de abate dos frigoríficos estavam extremamente curtas, com uma média de só 5 a 6 dias. Isso é um indicador muito claro da dificuldade em encontrar animais prontos, o que sustenta os preços lá em cima e, por consequência, fortalece a saúde financeira dos produtores de gado nos quais o fundo pode investir. Saindo da pecuária, vamos agora para o mercado de grãos. E aqui a história se divide em dois capítulos bem diferentes, um para a soja e outro para o milho. Como estes gráficos mostram, a produção brasileira, tanto de soja quanto de milho, vem crescendo de forma impressionante, consolidando o país como uma potência agrícola. Mas em fevereiro de 2026, ter uma safra gigante não significou a mesma coisa para os dois grãos. E aqui está o ponto central. Para a soja, os preços internacionais subiram, mas aqui no mercado interno, a pressão da colheita fez os preços caírem. Já o milho viu uma queda tanto lá fora quanto aqui dentro, por causa dos estoques elevados. Essa divergência mostra bem o risco do setor. E é por isso que um fundo como o VCRA11 diversifica seu crédito entre diferentes culturas, para não depender de uma única história. Ok, já passamos pela pecuária e pelos grãos. Vamos agora ampliar a nossa visão e fazer um resumo rápido das perspectivas para todos os principais setores do agronegócio. E para fazer isso, vamos usar este resumo visual da DataGrow, que é fantástico. O urso vermelho indica uma tendência de baixa e o touro verde uma tendência de alta. É uma forma clara e direta de entender o sentimento do mercado para cada produto. Então, o ponto crucial é este. O setor de carnes está claramente em alta e o açúcar também pende para um cenário positivo. Por outro lado, soja, milho e café enfrentam um cenário de baixa. É um mercado de múltiplas velocidades. E é exatamente nesse ambiente que a gestão ativa de um fundo de crédito agrícola, que escolhe onde alocar capital, se torna fundamental para buscar retornos consistentes. O que nos leva à questão final desta análise. Como um cenário tão diverso, com a pecuária em um ciclo de alta e o café em baixa, onde exatamente se encontram as grandes oportunidades e os principais riscos para os próximos meses? É essa complexa dinâmica que define os campos da fortuna do agronegócio brasileiro.